É sempre um prazer estarmos aqui. Boa noite a todos, que a paz nos envolva. Fabiana, pode fazer uma pergunta. Boa noite. Boa noite. Então, na terça-feira, na hora da oração, eu só lembro da senhora falar assim, respira fundo. Aí, de repente, tuf, apaguei. E eu voltei mais ou menos com uns 30 segundos antes de acabar. Então, eu saí, não sei se eu fui para algum lugar, ou se alguém me impediu de eu prestar atenção na oração. Aí eu queria saber como que eu faço para distinguir esses dois pontos, assim. É muito importante, no meu ponto de vista, o médium ter consciência. Você vai fazer uma prece sempre e pedir que você tenha consciência da prece, do estudo, do sonho, de qualquer coisa que venha da espiritualidade. Porque se não deixar você ver, é algo preocupante. Por quê? Por que que o seu anjo guardião não deixaria você participar da prece? Por que queria te bloquear? Quer dizer, um bom espírito, de maneira nenhuma, iria te impedir. Então, eu acredito que seja mais fácil a ação de um espírito adversário inimigo. Por quê? No momento em que nós fazemos a prece, nós irradiamos determinada luz que faz com que os espíritos se mudem, se transformem, se modifiquem. E quando ele nos impede, ele fica à vontade. Quer dizer, ele não sofreu a ação do nosso fluido sobre ele. Então, você vai pedir na sua prece sempre que não ocorra esse bloqueio, que esse espírito, quer brincalhão, quer zombeteiro, quer inimigo, quer o que ele for, que ele seja levado para as nossas bacias, para que ele possa passar por uma corrigenda. Porque um protetor não faz isso. Primeiro, porque os espíritos nos preparam para uma conscientização, para uma responsabilidade ativa do nosso pensamento. Certo, Fabiana? Certo. Obrigada. Eu gostaria de colocar, nós estamos aqui no primeiro ciclo, e a maioria dos médios aprendizes, eles são temerosos. São temerosos, gostariam de não ser médium, gostaria que tivesse alguma coisa diferenciada na vida deles e que não fosse a mediunidade. Porque nós temos um conceito equivocado, que nós viemos de várias crenças e de várias religiões que acabam, de alguma forma, nos colocando que a mediunidade é algo de ruim, é algo negativo, e que a mediunidade vai nos trazer uma série de consequências negativas. E não é isso. De maneira nenhuma não será isso. Então, essa compreensão equivocada que nos é colocada nos gerou sérias consequências, medo, pânico e insegurança. Mas eu aqui posso falar, hoje com meus cabelos brancos, que a mediunidade é algo de mais belo e mais lindo que pode acontecer com uma criatura. Porque eu iniciei a minha jornada obsediada, desequilibrada, doente, enferma, cheia de conflitos, cheia de confusões, cheia de doenças, cheia de espíritos enfermos, doentes. Então, eu fui galgando nessa minha caminhada até chegar ao meu equilíbrio. Isso, para mim, foi extremamente demorado, porque eu tive que estudar muito, me preparar, me conhecer, verificar. Entre erros e acertos, foi longa a caminhada, porque mais errávamos do que acertávamos. E hoje eu posso dizer com segurança que nós somos capazes de falar para o médium para que ele cometa menos erros,
para que seja mais fácil a sua caminhada, para que ele veja o lado bom de tudo isso. E nós, naquele tempo, nós não tínhamos essa compreensão que eu tenho hoje. Porque naquele tempo nós só sabíamos que nós éramos médiuns, só. E as pessoas nos falavam, você precisa trabalhar. Mas nunca ninguém nos falou como, de que maneira, o que eu precisava, qual que era o meu caminhar, o que eu precisava me encontrar, qual era meu caminho a percorrer. Esse caminho foi de tropeços, de dificuldades. Busca aqui, busca ali, busca lá, sempre procurando alguém para me retirar da minha perturbação, dos meus desencontros espirituais, dos meus medos, das minhas doenças. O que nós entendemos hoje? Que o médium, que ele passa por esse trabalho que nós temos aqui, porque o meu trabalho, o trabalho da Eli, é um trabalho explicativo. O objetivo é explicar, é ensinar, é orientar, é falar para ficar mais fácil. O objetivo é dar ao médium a condição mais fácil do seu caminhar. Esse é o nosso objetivo. Porque é muito difícil para todos nós, que naquela época íamos num médio aqui, outro médio ali, uma casa espírita aqui, um dirigente aqui, falávamos com um dirigente, falava com outra pessoa, buscava cura em outro lugar, ouvia a instrução de alguém. Nós andamos. Meu período foi um período de procura imensa. Foi período em que nós andamos, íamos no Chico, íamos em Peirópolis, íamos no Ceulano, e aí é inúmero o processo de caminhar. Fora os benzedores, que a gente ia, que vivia doente, não chegava na ponta do nariz, também ia nos benzedores e assim por diante. Né? E sempre, por mais que as pessoas nos auxiliassem, Dona Geralda e tantos outros, Zezinho, que nos ajudavam, nós também não entendíamos como que nós éramos auxiliadas. Eu mesma não entendia. Eu ajudava meu tempo de aprendiz, no meu tempo de aprendiz, eu ia no abrigo dos velhos, e quando eu saía do abrigo dos velhos, que eu ia lá para dar paz, eu fazia evangelho, eu tinha que passar na Dona Geralda, porque eu saía muito mal de lá. Eu saía muito mal. Então, eu tinha que passar no médio, aí ela me dava o passe e eu ia embora para minha casa. Mas eu trabalhava aquilo, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. Então, esse processo de ter que trabalhar, sem conhecimento, meu processo foi longo. Foi longo o meu processo de obsessão, mas eu tinha dedicação, eu era dedicada. Dedicada não significava que eu ia sarar. Então, a gente tinha as obsessões e o caminhar, e buscando conhecimento. Mas o conhecimento nos éramos dado, mas a livro de evangelho. Aonde a gente ia, só escutava evangelho. Evangelho, mais evangelho, e depois evangelho. Nós viemos compreender a doutrina espírita quando nós melhoramos um pouquinho a ideia, o pensamento, e começamos a estudar. E aí compreender que as coisas não eram bem assim como a gente entendia. Porque cada um falava uma coisa, cada um dizia uma coisa. Coisas ficavam muito difíceis. Uma das coisas que eu ouvi por longo tempo, que as pessoas falavam assim para mim, o espiritismo é muito fraco. O espiritismo é muito fraco para te ajudar. Você tem que procurar Umbanda, você tem que procurar o Candomblé, porque o espiritismo é muito fraco. E eu falava para ele, mas como que o espiritismo vai ser fraco, Eli? Aonde que está a fraqueza? Porque o questionamento é esse. Aonde que está a fraqueza? E aí, um dia eu estava estudando a Gênese, e eu descobri onde que estava a força do espiritismo. Aonde que estava a força? Liguei para ele na mesma hora, tirei ela da sala de aula, porque eu tinha que contar para ela que eu achei a resposta. A resposta estava na Gênese, no fluido. Que os fluidos eram elaborados. Que todos os fluidos ruins, a fonte de fluidos negativos, eles eram mudáveis.
eram mutantes com o nosso pensamento. A minha vontade podia exercer. Aí eu li Alberto de Rochas, aí eu fui lendo todas as obras paralelas junto com a doutrina, e era a mesma resposta. Ação do pensamento. E Kardec colocava o pensamento é tudo, mas aí, o pensamento é tudo, e aí? O pensamento é tudo como? Pensamento, e aí? Mas eu não conseguia compreender o pensamento é tudo. O pensamento é tudo no que sentido? O fluido da pessoa, ela pensa mal, ela cria um fluido. Ela pensa mal, então ela irradia o pensamento dela. A má vontade, a preguiça, a ociosidade, o orgulho, são raios, são emoções da fala, da conversa, dos sentimentos. Então, a pessoa, ela emite a sua maldade. E quando chega em nós médios, nós registramos. O que acontece com isso? Eu registro, e aí eu não sei tirar. Aí eu passo mal, eu fico ruim, começo a suar, tenho dor de cabeça, tenho dor nos ombros, nos braços, nas pernas, no pé, e aí doía tudo. Aí eu tinha que tomar passe, aí eu sarava. Então, mas tudo isso de uma maneira mecânica, sem um entendimento. Quando eu comecei a estudar e compreender profundamente a ação dos fluidos que nós médios recebemos em qualquer lugar, em qualquer recanto, a pessoa pode estar lá na Europa, a pessoa pode estar na Ásia, pode estar na Argentina, pode estar onde quiser. A hora que ela emite, ela me mentaliza, ela chega em mim. Eu recebo essas ondas pensamentos. E as ondas pensamentos, só outro pensamento tira. Que isso? Um pensamento mau precisa de um pensamento positivo mais forte do que o mal para desintegrar o mal e colocar a luz. Isso é ciência. Isso é ciência. Qual que é a ciência do espiritismo? A pessoa pensa mal, vem milhares de partículas, igual chumbinho, tum, 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 em cima de nós. Como que eu vou tirar esses milhares de chumbinho na minha volta? Eu preciso orar, rogar para Deus e empurrar com a minha luz interna, e esse chumbinho eu vou desmagnetizando da minha volta. Quando a maldade humana penetra no meu corpo, ou a minha própria maldade, que não é só a maldade dos outros, não. A minha própria maldade pode me penetrar. E quando esses chumbinhos penetram no meu corpo, no meu perispírito, eu fico doente. É isso que é a nossa doença. A doença nada mais é do que fluido da forma pensamento das criaturas. Até nós aprendermos a tirar esse fluido, é que demora. É que demora para entender. Porque, de ordem geral, quando nós vamos procurar qualquer médium, de qualquer crença, qualquer religião, ele fala para nós, você tem que trabalhar, receber seus guias, e você tem que trabalhar. Mas eu digo aqui com sinceridade, nossos guias é nossos. Nossos protetores é para nós. É para o médium. Não é para os estranhos. Isso também não é ensinado. Pouquíssimas pessoas falam isso que eu estou falando. Nossos protetores, seus protetores. É para vocês. É para você, é para os seus filhos, é para a sua família. O médium, ele tem uma equipe de trabalho programada desde o dia em que ele nasce para ajudar ele a cumprir a sua missão. Do lado do filho, da filha, do neto, das pessoas que estão do seu lado. Esse médium espírita que tem essa missão grandiosa é raro
raríssimo. Tal qual, por exemplo, o Chico, o Divaldo, são médiuns que vêm com uma missão muito maior. E vocês podem observar que, na maioria das vezes, eles não são casados, quer homens e quer mulheres. Por quê? Porque esse trabalho que eles têm que fazer para não recair sobre a sua família. O que é isso, Araci? O que você está falando? Quando o médium começa a trabalhar e cuidar da vida dos outros, o que é cuidar da vida dos outros? Porque ele não entende que seus guias é para ele. Então, o que o médium noviço faz que ele acha que é caridade? Acha, mas não é bem isso. O médium noviço, ele acha que fazer caridade, ele rezar para os outros, ele ajudar os outros, ele amparar os outros, ele socorrer os outros, ele dar paz, ele fazer isso, e ele ajudar porque a pessoa está desesperada. Esse é o ponto. O que médium não sabe? O que o médium que estuda não sabe? Que toda vez que ele adentrar a vida de outra pessoa, por exemplo, tá? Eu estou aqui. Se eu quiser entrar na vida da Eli, eu vou lá e vou rezar pela Eli. Aí Eli está com a vida virada do avesso. Está tudo errado na vida dela. Está com seus compromissos atravessados, seus obsessores, seus adversários, estão tudo lá na casa da Eli. Aí eu invento de ajudar a Eli. Aí eu vou lá, e quando eu chegar na casa da Eli, eu vou puxar a desgraça da Eli para mim. Eu vou puxar a desgraça da Eli para mim. E ninguém fala isso para o médium novato. Ninguém fala isso para o médium novato. Aí que surge, ai, você é médium, aí você puxa, mas ninguém fala isso que eu estou falando. Então, na hora que o médium intromete na vida do outro, ele puxa todos aqueles espíritos para ele. Aí ele vai ficar obsedado, doente, infeliz, com toda aquela gama de sofredor, perturbada, desequilibrada, desarranjada. A sua casa vira um inferno. É isso que médium tem que entender. Para que um médium com conhecimento possa entrar na vida da Eli, ela tem que ter 3 vezes mais essa força dos obsessores da Eli. Porque o médium que for entrar na vida da Eli não tirar aquilo, vai sobrar para a casa do médium, vai sobrar para os filhos do médium, vai destruir o seu lar. Porque eu vou trazer a desgraça da Eli para dentro da minha casa. Isso que está errado. Um médium pode fazer isso? Pode. Quando ele tiver autorização, quando ele tiver uma equipe de envergadura, uma equipe que for capaz de solucionar esse problema. Mas a equipe do médium é familiar. Então, o médium, ele vem preparado para cuidar dos filhinhos dele. Todo médium vem com a equipe consoladora preparada tecnicamente para socorrer os seus filhos, socorrer o seu lar, socorrer sua mãe, seu pai. Por quê? Porque no processo reencarnatório, onde nós reunimos a família, para quê? A família decide, fulano vai reencarnar nessa família, fulano, e todos nós vamos te ajudar a solucionar nossa família. Os espíritos familiares, anjo da guarda, espíritos protetores, eles têm um trabalho exclusivo familiar. Então, eles vêm, ajudam o médium a socorrer o próprio médium, ao médium se equilibrar, ao médium se curar.
O médium tem que curar ele. Médium tem que curar a si mesmo, por mais difícil que esteja. Médium tem que trabalhar e tirar a sua doença. Tirar a sua enfermidade. Médium tem que abrir o seu caminho. Médium tem que abrir o seu destino. Médium tem que tirar a sua dificuldade. Quer financeira, quer física, quer espiritual, quer das suas doenças. É para isso que a mediunidade é específica para o médium. É isso que precisa me entender. Específica para vocês. Um médium preparado, organizado, ele até pode se aventurar, mas ele sabe que ele tem que ter estrutura de entrar e não deixar sobrar nada na casa dele. Porque se sobrar, ele está equivocado. Médium não pode atender os outros e sobrecarregar sua casa, sobrecarregar seus filhos, trazer todos esses espíritos para dentro da casa, briguento, desorganizado, espíritos doentes e enfermos. Quer dizer, a família fica vulnerável à vontade do médium, isso não é trabalhar. E foi isso que levou as pessoas, por falta de estudo, de conhecimento e de preparo, não avisar as pessoas, não as orientá-las. Deixou os médiuns à reveria, colocando a mão aonde não devia. Agora, quando o médium está dentro da Umbanda, é uma olhinha de Umbanda. É outras características. Mas mesmo assim, eu me atrevo a dizer, médiuns de Umbanda, médiuns de Candomblé, seja espírita de qualquer linha que for, de qualquer linha, não precisa dizer que ele seja espírita dessa ou daquela. Vai sobrar para ele. Vai sobrar para ele. Então, isso precisa ser repensado. Qualquer médium de cura, que ele fala assim, eu sou um médium de cura, e for curar as pessoas, ele também não aguenta. Ele também não vai aguentar. E eu dou 7 anos. E para qualquer médium, qualquer um, que inventar de começar a auxiliar a vida dos outros, ele larga a missão dele no meio do caminho. Ele larga o seu trabalho, sai do centro espírita, abandona a sua missão, sai, quer do terreiro, quer da Mãe de Santo, quer de qualquer centro espírita, kardecista, aonde quer que seja. Sai de qualquer lugar que ele inventar de enfiar a mão na vida dos outros. Por que era assim que não pode? Não pode pelo seguinte: cada pessoa vem aqui com o seu karma. Cada pessoa nasceu aqui para cuidar de si. Para cuidar de si. Nós viemos aqui para o aperfeiçoamento. Sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, se Jesus nos fala para buscar a perfeição, como que eu vou querer a perfeição na vida dos outros? Quando que só a pessoa pode mudar ela? Isso é um equívoco. Eu não posso mudar ninguém. Eu não posso mudar, eu não tenho estrutura para mudar ninguém. Eu só mudo a mim. Porque eu sou dona do meu corpo, porque eu sou dona do meu perispírito. Porque eu sou dona da minha alma. Quem tem que aprender a orar e vibrar é cada criatura filha de Deus. Quando um médium
ele puxa o que está no outro, para ele, vai sobrar para ele. Mas tem muitos outros médios que puxa isso daqui e põe atrás do muro. Puxa, tira de você, toca atrás do muro. Quanto tempo você acha que isso vai te ajudar? É um tempo só para você se refestelar um pouquinho. Mas, de ordem geral, os médiuns acham que os médiuns, que os espíritas, eles vão lá e tiram o seu karma. Puf! Isso não existe. O que ele pode fazer é pegar aqueles seus espíritos, aqueles seus problemas, seu, porque não é dele, seu, e colocar atrás do mundo. Vai levar 7 dias, 7 anos. Vai voltar. Porque é seu. O médium tem que entender que ninguém vai tirar o problema dele. Quando um outro médium nos alivia, é para dar um respiro, é para o médium se preparar mais, é para o médium estudar, para ele receber seus guias, seus para ele entender como que ele vai auto se socorrer. Esse é um outro equívoco, porque as pessoas também acreditam que elas vão chegar em mim e eu vou poder salvá-las. Eu tinha essa ideia antigamente. Mas isso aí o médium pode fazer quando quiser. É um temporário. Se eu ajudar alguém, ela pode contar os dias, os meses e os anos. Porque o compromisso é particular dela, não é meu. Todo mundo vai poder te ajudar. Qualquer médium vai poder te ajudar. Mas é temporário. Quando que eu posso me ajudar e deixa de ser temporário? Porque eu posso mexer em toda a minha estrutura. Eu posso receber meus guias e tirar tudo de mim. E não do outro. Isso não é caridade, porque quando você tira do outro, passa para você. E se você pegar daqui e jogar atrás de um muro, vai voltar lá também. Essa é a lei. Ninguém tira nada de ninguém. Apenas nós cuidamos de nós. Então, o que um médium tem que fazer? De qualquer religião e de qualquer credo. O seu guia espiritual, suas equipes de trabalho, é para ajudar o médium naquela caminhada. Por exemplo, ele veio aqui, ele é um médico, seus guias espirituais vão ajudar ele a ser um bom médico, a ter uma visão, uma percepção, uma análise, auxiliá-lo na sua jornada, para que ele possa passar por todos aqueles pacientes e poder trabalhar porque ali é a missão dele. Ali é a missão dele. É isso que nós temos que entender. Se eu estou ali trabalhando, quer por um advogado, quer enfermeira, quer um atendente, quer que eu seja um boiadeiro, quer que eu seja qualquer coisa, plantador de soja, de milho, de arroz, de melancia, de abóbora. O que é a minha missão? Plantar abóbora? Ótimo, ótimo. Para que serve a minha mediunidade? Para que a minha prece, minha equipe de trabalho, abençoe o meu campo, abençoa as minhas abóboras, abençoa a minha colheita, abençoa para que eu possa ter o meu pão de cada dia, plantando as abóboras. Cada pessoa, na sua missão, ela realiza o seu compromisso. Agora, se o plantador de abóbora inventar de ir cuidar da vida dos outros, vai vir a desgraça para cima dele, e ele vai ficar doente, e ele não vai nem plantar abóbora, e daí vai faltar dinheiro para ele, aí as abóboras não vai nascer, e ele vai ficar doente e não vai plantar abóbora. Aí ele vai falar, tá vendo? Esse negócio de ser médium dá tudo errado na minha vida. Se eu não fosse médium, isso que a pessoa não entendeu. Ela precisa entender isso daí. A equipe de trabalho
É para realizações do que ele está fazendo. Se ele plantar soja, ele que vai rezar para a soja dele, para a terra, para que nasça, para que produza. Ele paga os tratores, as contas, os pneus, ele que vai trabalhar. Se ele tiver uma horta, ele vai trabalhar. Ele que vai pedir aos protetores dele que dê bastante cenoura, bastante alface, e que ele doe, que ele faça, que ele realize. É isso que a pessoa tem que entender. Médio está no comércio, ele vai rezar por ele. Por ele. É dono da fábrica, vai rezar pela fábrica, para não falir, para não causar dano nos outros, para que ele tenha uma ideia inteligente, para que ele não rouba, não mate, não causa dano. Porque se ele quer ser um empresário para danificar os outros, ele vai causar muito dano para ele e para os outros. Quer uma missão? Quer no campo, quer na indústria, quer no comércio, quer na política, quer como professor, quer aonde você quiser ir, plantar flores, fazer doce, fazer bolo de aniversário. É isso que o médium tem que entender, é ele. Ele. Fazer os seus bolos para não estragar a farinha, não deixar queimar, para que o fluido fique bom, fique saudável. Quando o médium entender para que serve a sua mediunidade, é para você. É para você. Acorde você. Trabalhe para você. Médio, deixa sua casa limpinha, bonitinha, seu jardim, cuida do seu carro, cuida da sua bicicleta, cuida do seu sítio. E pare de cuidar do sítio do outro. Não se preocupe, o problema dele, ele que vai rezar. O sítio é dele, ele que se vire. Ele que vai rezar, ele que inventa de fazer alguma coisa. E se você é um funcionário, não reza pelo seu patrão. Porque você não tem nada a ver com seu patrão. Não faça isso. Médium, às vezes pensa, eu vou rezar para o meu patrão para ele me pagar. Você está errada. Você vai sofrer consequências do seu patrão, ele vai ficar nervoso, vai ficar bravo com você, você vai ser mandado embora. Escuta o que eu estou falando para você. Reza para você ser a melhor funcionária. A calma, a tranquila, a eficiente, que faz a coisa certinha, não chegar lá e ficar obsedada, médio desequilibrado, brigando com todo mundo, dando chilique, você vai ser mandado embora. Quem que você tem que ir lá dentro de um trabalho seu? Ser calma, ser tranquila. Mas você tem que cuidar de você. Quem que tem que ficar protegida? É você. Cada um que reze, os católicos que rezem, crente, umbandista, seja o que for, ele reza por ele. É isso que você precisa entender. Você tem que proteger o seu destino, a sua caminhada. Você tem que proteger os seus filhos. Você tem que proteger o seu lar, o seu carro, a sua bicicleta. É isso que você tem que entender. Tem que entender sua conta no banco, seu imposto de renda, as suas compras e recebimentos. Você tem que cuidar de você. Esse médium humanitário, esse médium grandioso, gente, ele tem que ter uma mega equipe de trabalho. Médiuns, igual eu, você que tem a casinha, que tem os filhinhos, vamos cuidar dos filhinhos. Vamos para ele na escola, para ficar tudo certinho, para não brigar com o marido, para não criar problema. Reza para você não ficar brigando em casa com o seu marido, o marido com a esposa. Reza, não deixe esses espíritos inimigos, adversários, criar tumulto dentro da casa, na cozinha, na sala, na televisão. Médium é fazer as coisas se harmonizarem. Então, se você cuidar da tua casa, eu te dou 10. Se teus filhinhos estudarem, eu te dou 10. Porque é isso que você veio fazer aqui. E ainda muito pouco entendido. Muito pouco.
Os que os médiuns querem é ir para o centro espírita e vão lá e 2, 3 vezes e você arranca o destino dele, tira a desgraça que ele construiu por sucessivas e sucessiva reencarnação, roubou, matou, picou, fez um monte de coisa errada, atraiu, e aí acha que vai chegar no centro espírita e que nós vamos fazer assim, tirar o karma dele. Como? Foi ele que roubou, foi ele que matou, foi ele que criou dano, foi ele que criou briga, discórdia, desuniões. Só ele tira. O centro espírita é um local de ensino. O centro espírita é o lugar do médium estudar e aprender. Essa caridade que nos é colocada, fazer caridade para estranho, tome muito cuidado. Muito cuidado com o papelzinho. Porque todos os... Eu estou falando isso porque eu sou Araci. Porque eu vivi isso. Porque eu tinha um potencial de mediunidade acentuada, que as pessoas faziam para mim. Elas me davam um papelzinho e eu puxava a desgraça dos outros para mim. Eu passei um belo tempo da minha vida puxando a desgraça dos outros para mim e achando que isso era caridade. Até que dá um bloqueio máximo, né? Aí dá um bloqueio máximo. E aí, para sair do bloqueio, tem que estudar muito, tem que rezar muito, porque estava errado. Estava errado. Se está pensando que você vai ajudar os outros e que por isso você vai ser ajudado, você está muitíssimo enganada. Não vai acontecer isso. Só você pode te auxiliar. Só você pode te curar. Só você te tira da enrascada. Só você te tira da falência, da queda, da destruição. Só você. Porque a sua equipe de trabalho veio programada para te tirar de todas as enrascadas da vida. E é isso que nós temos que entender. Então, eu diria para vocês, médiuns novatos de primeiro ciclo, cuidado aonde vocês vão colocar a vossa mãozinha e o vosso narizinho. Cuidado com qualquer caridade que soprar para vocês, porque não está certo. Não está certo. E se eu estou aqui falando, é porque foi equivocada. E eu estou aqui para retificar o erro cometido. Retificar o erro cometido. Aonde nós erramos, nós voltamos para refazer todo o erro. Então, se houve erro, vamos retificar. Se você errou, retifique e recomece, como eu estou recomeçando. E vou recomeçar tantas e tantas vezes forem necessárias. Porque o recomeço é sempre em cima da dor, em cima do aprendizado. Então, nós podemos ver que daqui para frente, gostaria que todas vocês aprendessem a orar por vocês. Rose pode fazer a sua pergunta. Araci, boa noite a todos. A respeito do, que nem a senhora falou, dos papelzinhos, né? Porque como eu trabalho com pessoas, e muitas das vezes falo, Rose, leva meu nome lá no centro, e a pessoa é católica, né? Não vai no centro, e aí é aquele negócio, né? Você vai falar o quê para ela? Muitas das vezes eu falo, olha, é bom você orar, tudo, mas eu estou precisando, reza lá por mim, porque aí eu não tô boa. Você fez uma colocação real. É essa colocação mesmo. Tanto faz para mim, Rose, como para qualquer um dos médiuns presentes. Aí a pessoa vira para você e fala assim, você é espírita? Então você me dá um passe. Eu estou com isso, estou com milhares de desgraças, e chora, e lamenta, e faz um verdadeiro desastre da vida dela.
Aí você fica com piedade. Quer no telefone, né? Que ela fica e chora e lamenta, ou na tua frente, vai, porque lamenta, hein? E lamenta, e chora, tá. Aí você desliga, você está acabada. Encharcada pelo telefone da desgraça da pessoa, porque ela acha que você é espírita, e que, como você é espírita, você tem que pegar a desgraça dela. É isso que as pessoas pensam. Elas acham que nós fazemos milagre. Nós não fazemos milagre. Não existe milagre. É uma transferência. Transferência. O passe é uma transferência. Quando eu dou um passe numa pessoa, eu estou transferindo fluidos curadores e benevolentes para ela. E quando a pessoa está falando comigo, ela está jogando a desgraça e está transferindo para mim. Então, você tem que entender. Há duas formas. O passe, uma transferência de fluidos curadores. E a pessoa que ela fala e te joga toda a desgraça. É a mesma transferência que eu estou falando. Tecnicamente é a mesma coisa. Só que um doa, amparado pelos seus protetores, pela equipe do centro, ela doa. E a pessoa que me fala pelo telefone, ela me pega desprevenida na rua, na calçada, em qualquer lugar, e ela vai jogando toda aquela desgraça. Quando você chega na tua casa, você não consegue andar de dor pesada, densa. Aí, ela acha que você vai levar o papelzinho no centro e que o centro vai tirar os espíritos dela. Mas cada qual tem o seu caminho. Agora, você é católica? Vai lá, põe o joelho dentro da igreja e me reza por 2 horas. Reza 4 terços, 5 terços, que reza até não aguentar mais. Se é crente, vai rezar na igreja crente. Se é um bandista, vai receber seus guias. Se é do candomblé, que vai receber seus guias, vai cuidar dela. Esse efeito que nós, espíritas, precisamos começar a repensar. Aí, qual seria a minha atitude correta perante a isso? O que eu deveria de falar para ela? O quê? Bom, ela é católica, né? Se é católica, você vai falar, olha, você vai lá na igreja, pede por Nossa Senhora, por São José, Santo Agostinho, tem um monte. Vai lá e faz horas de prece, de orações. Levanta de manhã e reza o terço. Levanta à tarde e reza, que os espíritos vão te ajudar. Porque, Rose, se você pegar esse papelzinho da desgraça e botar em cima da mesa, você vai sufocar os médios que lá estão. Vai sufocar. Então, duro que eu comentei isso com ela, ela falou, ai, Rose, mas eu acredito tanto em você, que você é um médio tão bom, leva para mim sim, pelo amor de Deus, estou precisando muito. Falou isso para mim. Ótimo. Qual é o conceito dela? Que o espírito é mãe de santo ou pai de santo. É isso o conceito, mas nós somos espírita. Nós somos espírita. Então, a pessoa pensa que porque nós somos espírita, que nós somos mãe de santo e pai de santo. Só que a mãe de santo, ela pega isso daí, a sujeira dessa pessoa, e vai descarregar em outro local. Ou vai levar no cemitério, ou vai fazer uma oferenda, ou vai pôr alguma... Ela vai fazer uma transferência, não vai? Ela vai pôr em cima do arroz, do ovo, do pão. Ela vai fazer uma transferência, Rose, está me entendendo? É a diferença entre um dirigente espírita e uma mãe de santo. O mesmo papelzinho, Rose. O mesmo papelzinho. Essa dirigente descarrega essa desgraça para todos os médios. Entendeu? A mãe de santo vai pegar arroz, comida, ovo, o que ela quiser, sei lá. E ela vai transferir essa desgraça temporariamente para isso daqui. Ela vai fazer uma transferência que ela vai pôr ali, quer nas flores, quer na comida, quer no que ela quiser pôr. No bicho, na carne, onde ela quiser pôr. Ela vai fazer uma transferência. Quanto tempo você acha que ali vai ficar, você que está mais estudiosa,
vai ficar aquele fluido impregnado naquele local, naquela oferenda. Vai se soltar, não vai? Vai voltar no mesmo lugar, porque o fluido ficou temporariamente preso. Ou no arroz, no feijão, no ovo, na carne, o que eles quiserem colocar. Vai voltar lá. No médium dirigente espírita, vai sobrar para uma equipe de médios, não vai? Vai. Porque lá não tem carne, lá não tem flores, né? Lá não tem essa transferência, não é? Só tem a mente e o coração. E se aquela equipe que ali está com aquele dirigente não souber desmagnetizar o ódio, a raiva, a inveja, as vibrações, vai sobrar para todos os médiuns. E aí é o que nós vemos nos centros espíritas, raríssimos médiuns trabalhando. Raríssimos. Então, eu fiz uma analogia que o médium espírita, ele pega e, se ele não tiver conhecimento, ele se arrebenta. A mãe de santo pega e faz um descarrego, que é uma transferência. Ok? Vai fazer uma transferência. Mas a transferência não é eterna, é temporária também. Vai voltar para o dono. Então, o médium espírita, ele vai sofrer muito mais do que a mãe de santo. A mãe de santo, quando sobrecarrega ela faz uma oferenda. Quer dizer, ela faz uma transferência. Entendeu, Rose? E no centro não terá essa transferência. Os espíritas ainda falam assim, ai, não precisa tomar banho de nada, você não pega nada, você tem... O espírita tem que rezar até soltar tudo, né? E se ele não sabe? Aí ele vai ficar quebrado, arrebentado, machucado, aí ele vai uma vez, 2, 3 no centro e não vai mais. Só isso que vai acontecer. Essa é uma realidade. Você vê que eu estou colocando a realidade nua e crua. Cada pessoa na Terra vivente tem que rezar dentro da sua religião, dentro do seu credo. Podemos ajudar os outros? Podemos. Quantas pessoas me pediram, eu vou ajudar. Só que eu sei que é temporário. Eu sei que é temporário. Ah, eu posso curar? Posso. Posso aliviar? Posso. Posso tirar os... Posso. Mas eu alivio, mas o compromisso maior é da própria criatura. Foi muito bem colocado, Rose, a sua proposta. Agora, você pensa o que você vai fazer com isso? Quem você vai sobrecarregar? Você vai aliviar uma pessoa que não quer nada com nada e vai deixar os médios no centro que tem que cuidar dos seus filhinhos, cuidar da sua casa, e você vai jogar o problema do outro que não quer nada com nada, não quer nem rezar? É uma coisa para pensar, é a lógica. Espírita tem que ter lógica e razão. Lógica e razão. E isso é espiritismo. Eu falei para ela, eu falei, olha, a hora que você tiver um tempinho, vamos fazer o seguinte, você me liga por vídeo, eu vou orar pelo meu anjo da guarda, o meu protetor, porque todos nós temos a nossa equipe de trabalho. Eu falei, tem Nossa Senhora da Aparecida, tem Santos de Virgens, você veja para quem você queira fazer. Você pede ajuda, né, na sua mente, isso. E eu vou pedir os meus que eu acredito. Porque isso. Aquele Maria, nossa Maria Mãe, passa na frente, nossa, ela é sua protetora. Nossa Senhora, Mãe das Graças, é sua protetora. Então, você peça para ela e eu peço pelos meus. Vamos fazer uma oração, eu vou te ajudar dessa forma. Isso, eu vou te ensinar como orar. Eu vou te fortalecer como vou fortalecer a minha família. Então, eu vou direcionar no momento, eu vou conduzir a oração, como se fosse um trabalho lá do centro, né? Porque eu tive que falar assim, como se eu estivesse lá no centro. Falei, mas como você não pode estar presente, então eu vou fazer dessa forma. Você concorda? Isso. Então eu vou te ajudar. Então eu vou te mostrar um caminho para que depois você sozinha mesmo, e o dia que você não estiver bem, você
me liga que eu vou ver um horário, eu vou ligar, eu vou orar aqui pela minha casa e vou te ensinar você a orar pela sua. Perfeito. É isso daí. Porque os espíritos, Rose, tu é católico, crente de Umbanda, vão proteger o médium. Com certeza ela é um médium familiar, então a sobrecarga de fluido vai sobre ela. Mas não adianta ela transferir para os outros, ela que tem que solucionar. A sua proposta é boa. Chama ela para rezar. Espera ela te chamar e você faz tudo para ensinar ela a rezar, tá? Não, eu Vai ser mostrei bom. o caminho, agora eu não vou ficar lembrando ela, não. Aí já vai ser É, problema dela. Quando ó, ela me requisitar, aí sim, aí eu vou falar, ó, vamos marcar tal horário, você pode? Então tá, a gente vai, nós vamos orar. Mas eu não vou perfeito, ficar lembrando ela, não. Estou perfeito. errada? Não, você está certo, e não me Porque se sobrecarregue eu os lembrar, médicos. eu vou estar pegando a mochilinha dela, né? Porque os obsessores dela vai ficar bem bravinho comigo, né? Não sobrecarregue o centro espírita, nem os médios noviços, que estão lá para ajudar a família deles, ajudar eles, para ter que carregar o karma dos outros. Ensina ela a rezar. Esse é meu ponto de vista, ok? É muito importante, não só para a Rose, mas para todos nós. Quando recebermos um papelzinho, alguma coisa relativa a isso, antes de nós adentrarmos ao trabalho, pedimos autorização à nossa equipe espiritual, se nós temos permissão para entrar. Isso. Porque se nós não tivermos, aí nós vamos realmente entrar em fria. Então, no momento em que você for fazer ou ela te ligar para você orar com ela, primeiro veja se a sua equipe espiritual permite. É isso aí. Para não sobrar para você, para não sobrar para a tua família. Não é abrir o coração e ficar com dó, porque desde o momento em que nós abrimos o nosso coração e ficamos com dó, nós já puxamos todos aqueles espíritos que estão vinculados àquela pessoa. Usemos a lógica, a razão, a fé raciocinada e a responsabilidade. Porque se nós entrarmos num trabalho, nós temos que entrarmos com a nossa equipe, com autorização. Sem autorização, nós vamos trabalhar sozinho e vai sobrar tudo. Todos os espíritos, todo o fluido para nós. Porque já teve, Eli, já teve pessoas que me perguntaram assim, Rose, eu ainda não tenho, assim, às vezes uma mediunidade tão aflorada, às vezes tanto quanto a tua, como eu sei que eu tenho a autorização? Eu, no meu pensamento, eu falei, olha, eu não sei, eu vou primeiro, eu penso, chamo toda a minha equipe de trabalho, tudo, eu converso, tudo, aí alguma coisa vem uns 5 minutos, ah, pode sim, não pode não. Então é isso que eu sinto. Ninguém vem aqui falar, Rosê, não, né? Rosê, pode. É. Então, eu expliquei certo, correto ou não? Está correto. Um dos sintomas que médio aprendiz, assim, ele chama a equipe dele para ajudar alguém. A equipe não aparece, você vai falar, olha, minha equipe não veio, eu sinto muito, eu não posso te ajudar. A equipe simplesmente não aparece. Quer uma coisa mais fantástica do que isso? Você não Você sentiu? quer ajudar uma pessoa e a sua equipe de trabalho recua? Recua. Então, o médium tem que ter essa percepção, tem que ter essa lógica. Se a minha equipe recuou, quem sou eu para entrar sozinha numa briga de foice no escuro? O médium tem que ter a sensibilidade. Agora, nós temos responsabilidade com a família. Pai e mãe é sempre responsável pelos seus filhos, até no momento da morte. Sinto falar isso para vocês. Se vocês estão pensando, ai, meu filhinho vai crescer, vai ficar com 21 anos, 35, 60, 80. Se você estiver vivo, você é responsável por o seu filhinho, tá bom? Isso não tem como você abandonar. Sinto muito, não tem como você abandonar pai e mãe. Duas coisas que são impossíveis. Impossível. E se você não tiver filho, seja feliz com os seus sobrinhos.
Seja feliz com as suas irmãs. Agora Seja também. feliz. Aquele fala, não tenho filho, mas você tem sobrinho. Bom trabalho. Quer dizer, você é responsável pelo bem-estar da sua geração. Então, isso o médium tem que entender, ok? Então, porque por muitas vezes eu falo assim que. Porque às vezes eu converso muito com as minhas irmãs, né? E às vezes ela fala, por que tem que fazer isso? Eu falo, ué, eu já evoquei minha equipe. Eu já pedi isso, já pedi aquilo, não sei o que, tá conversando e eu estava lá. Então, eu trabalho muito a mente. As pessoas, assim, né, como eu desde todo esse tempo junto com vocês, eu muitas das vezes não estudo com frequência, não vou mentir, não. Não sou aquela estudiosa, não. Eu ainda vou, mas por determinadas coisinhas, mas vai passar. São coisas, mas do que eu aprendo, do que eu ouço nas aulas, eu ponho muito em prática isso. Trabalho muito minha mente, eu evoco, eu sou meia Eli, assim, e eu falo, não, eu tenho certeza, mas Rosa, tenho certeza, pode, vai, sabe? Então eu acho que aquela firmeza de pensamento, eu chamo tudo, a Polícia Militar, da Marinha, da Aeronáutica, eu chamo a cavalaria, eu ponho todo mundo aqui, eu vou. Então na minha cabeça tá, mas se eles não tiver, mas na minha cabeça ele tá, sim, eu tenho certeza. Entendeu? Então, acho que esse exercício que a gente tem convicção, que a gente quer, a gente pode, a gente consegue, isso daí já é um pensamento positivo que atrai as boas energias para perto da gente. Perfeitamente. Pelo menos é isso que eu sinto dentro de mim, entendeu? Então, se eu estiver errado, eu peço que vocês me corrijam, porque eu estou aqui aprendendo, né? E a gente fala assim, será que eu estou fazendo certo? Assim, pelo menos com a minha família, é um tal de uma para conversar, não sei o que, não é isso, e pode parar, faz isso daqui, não sei o que. Eu ponho todo mundo para estudar, todo mundo para trabalhar e vai rezar. Rose, é isso mesmo. Cada família é uma família, cada orientação é cada orientação, cada médium é cada médium. Não existe dois médiuns iguais no mundo. Por quê? Porque cada um tem a sua personalidade, seu karma e o seu caminhar. O que médium tem que entender? Para que serve a sua mediunidade? Qual é o objetivo da sua mediunidade? O que ele vai usar? Para que ele é médium? O que ele veio fazer e a sua missão a cumprir? De ordem geral, nós estamos na família. Esse é o nosso compromisso. E outra coisa que médium tem que aprender são os fluidos. Os fluidos. Então, os fluidos, isso sim, porque tudo é um movimento de fluidos. A madeira é um fluido condensado, o piso é um fluido condensado, tudo, o meu corpo é um fluido condensado, minha alma, meu perispírito é um feito num estado invisível. Então, nós temos duas situações, a material e a invisível, mas são da mesma matéria, só que um está num estado e o outro em outro estado, materializado, condensado. Meu corpo é o mesmo fluido do meu perispírito, só que condensado. Meu perispírito, outro fluido, idêntico ao meu corpo, mas em outro estado. Para receber os fluidos, meu corpo, meu perispírito são acessíveis. Isso é ciência. Isso é ciência. Meu perispírito, por ele ser invisível, é como se ele fosse uma esponjinha, todo furadinho. Toda a maldade penetra, todo o erro, toda a vingança, tudo penetra no meu perispírito. E o perispírito empurra para o corpo físico. Ele é mestre em fazer isso. Ele recebe o fluido, joga para o corpo físico. E aí o que acontece? O corpo físico dói. O corpo físico ressente quando alguém me odeia. Essa pessoa está lá, mas ela está pensando em mim, dá um pouquinho o ódio vem, ódio, ela mentaliza. Então, ela me manda aquele jato de energia do ódio
que vai primeiramente tocar meu perispírito, encharca meu perispírito, sabe? Como uma junta. E o perispírito, o corpo. Quando cai esse fluido no corpo, ele começa a doer. E se ficar muito tempo, nós vamos ficar doentes. Aí uma pessoa tem mágoa. Ai, porque fez isso, porque fez aquilo, pipipi, pipipi. Vem a mágoa. Encharca meu perispírito de novo. Danifica o meu corpo. E isso, se uma pessoa passar 10 anos, 20 anos, 50 anos, o que vai acontecendo com essa pessoa? Ela vai ficando doente. Vai ficando doente, 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 doente. Dói o pé, dói a perna, dói isso, dói aquilo, vai doendo tudo. Porque ela está encharcada. Médium tem que entender isso. E Deus te deu a mediunidade para que você tire isso de cima de você. Isso que nós precisamos entender. O ódio, a raiva, a vingança, o desamor, a impiedade, a preguiça, a ociosidade, enxerta nós. Absorve. E o médium, quando ele ora, ele tira isso dele. E vai tirar isso dos seus filhos. As paredes da sua casa, se você coloca a sua casa e aqueles olhos muito grandes de inveja, ela impregna as paredes da sua casa. De inveja, de ciúme, de maldade. Aquela pessoa invejosa, maledicente, ela vai impregnando com a sua sujeira a nossa casa, vai impregnar o seu carro, vai impregnar tudo o que você estiver fazendo, uma pintura, um bordado, tudo isso acaba, de alguma forma, causando danos a nós. E é isso que médium tem que aprender a tirar. Ou você aprende, ou você aprende, ou você aprende, ou você aprende. Ou você vai ficar doente e você vai ficar feia. É isso aí. Vai ficar feia e vai ficar doente. Você quer ficar bonita, saudável, feliz? Quer? Tira o fluido ruim de você. E põe fluido de felicidade, de alegria, de esperança. É isso daí. Então, vamos fazer a prece de encerramento. Eu vou fazer a prece. E vamos pedir para nós ser felizes, vamos pedir para nós ficar bonita, tirar o fluido feio, botar um fluido saudável, um fluido bonito, ok? A nossa casa, para ela ficar bonita, ficar saudável, nossas florzinhas bonitinhas, tudo que é nosso bonitinho. Nada de coisa feia. É isso que médium tem que fazer. Quero sua casa bonitinha, suas florzinhas também. Então, vamos lá. Deus, nosso Pai, soberanamente justo e bom. Aqui estou, Pai amado, na busca incessante do meu crescimento. Quero crescer, quero produzir, quero construir um mundo melhor, Senhor. Quero trazer a paz no meu lar. Quero trazer a alegria, quero trazer a felicidade. Quero trazer a esperança, Senhor. Quero a paz. E eu te rogo, Pai amado, que eu possa realizá-lo. Me torne inteligente, capaz, audaciosa, vencedora, construtora de um mundo melhor. Rogo-te, Pai amado, neste momento, a partícula do seu amor, Senhor, que vem até a mim. Rogo pelas energias solares, toda a força solar, que essa emanação de forças eletromagnéticas venha até a mim. A força de atração, a força de repulsão, para trabalhar no meu perispírito, para me trazer força, para expulsar as coisas ruins e negativas, para atrair as coisas boas, para atrair as alegrias, felicidade, a prosperidade, Senhor, e a luz. Rogo-te, Pai amado, para unir do grande fluido cósmico universal toda essa energia,
para, Senhor, vir para o meu corpo físico, para o meu perispírito, para ir transformando, modificando o meu corpo físico, partícula por partícula, retirando a doença, retirando as enfermidades, as impurezas do meu corpo, da minha alma. E te peço, Pai amado, templo onipotente de amor e luz, se abra. Abra, Pai, esse foco de luz, que venha sobre mim, que venha sobre a minha casa, meus filhos, meus entes queridos, Senhor. Rogo carinhosamente neste momento, pela equipe do grande Mestre Jesus. Jesus, querido, permita neste momento que o seu amor, os fluidos curadores, calmantes, relaxantes, pacificadores, vai recaindo sobre mim. Recaia sobre a minha família. Recaia sobre o meu trabalho, Senhor. Todas as bênçãos de luz e de esperança. Rogo aos consoladores. Que venham, Senhor, os consoladores. E neste momento eu abro. Abro, Senhor, a bacia da regeneração, da consolação, da redenção. Abro, Senhor, e rogo aos elementares. Rogo a todos os espíritos elementares do reino mineral que venham me auxiliar a desintegrar, a solver, a limpar, a retirar os fluidos sujos. Como eu rogo também ao reino, Senhor, dos vegetais, que venham os elementares do vegetal, que venham os espíritos trabalhadores do vegetal, que venham os espíritos das plantas, que venham os espíritos das flores, dos perfumes, que venha todo esse movimento, Senhor, dos elementares, que velam, que protegem, Senhor, a natureza. Peço aos espíritos elementares do fogo etéreo, do fogo, Senhor, que esteriliza e limpa, que queima o fluido humano, Senhor, da maldade. E eu rogo, Senhor, neste momento, as salamandras, que queime a maldade, queime o pensamento de ódio, queime o pensamento de revolta, queime o pensamento de desamor, queime o pensamento das pragas, queime os pensamentos, Senhor, da queda, quer de toda e qualquer queda que venha até a mim, que queime, que os espíritos elementares do fogo vão queimar. Queime, Senhor, vai queimar. Queime toda essa sujeira, Senhor, ao redor da minha casa, ao redor dos meus filhos, na minha cozinha, na minha lavanderia, na minha área de serviço, na minha sala, no meu sofá, nos quartos, nas cortinas. Eu peço que vai desintegrando, solvendo todo o fluido de inveja na minha casa, todo o fluido de maledicência, todo esse fluido de olho gordo, todos esses fluidos de cobiça, Senhor, que as pessoas cobiçam aquilo que é meu, aquilo que é fruto do meu trabalho. Eu rogo, Senhor, que vai retirando todo esse fluido de cobiça, que vai retirando, Senhor. Tira tudo isso. Tire as mágoas, Senhor, impregnadas na minha casa. Vai retirando, Senhor, as mágoas impregnadas. Vai retirando a dor. Rogo neste momento, Senhor, aos espíritos do fogo, que queime a discórdia, Senhor.
queime a discórdia dentro do meu lar. Aonde tiver uma partícula de discórdia, desuniões, desafeto, passe em todos os lugares, na sua casa, onde se tem discussão, aonde você fica nervosa, aonde você fica irritada, vai retirando todo o fluido inerte, indolente, preguiçoso, vai queimando a preguiça. A preguiça é uma forma de pensamento, é o desejo de não fazer nada, é a inércia. Peça aos espíritos elementares que vão limpando a parede, partícula por partícula, átomo por átomo, que vão retirando toda a improdutividade, toda a paradeira. Rogo neste momento que retire a improdutividade, tudo isso que nada produz, que nada limpa, que nada fica arrumado, que nada fica em ordem, que fica tudo triste. Eu peço à minha equipe de trabalho que queime, Senhor, a tristeza, queime a angústia, queime a depressão, queime a ansiedade. Porque a depressão, a ansiedade, são formas de pensamento, são egrégoras acumuladas dentro da nossa calma, daquilo que todo mundo pensa. Vai virando, aquilo vai impregnando os móveis, a parede, vai impregnando tudo, a geladeira, os cantos, as máquinas. Então, vai pedindo que limpe, que vai limpando, higienizando a nossa casa. Passe nos computadores, passe pelos celulares, peça para desintegrar e dissolver dos computadores, dos celulares, de todos os eletromagnéticos, todos aqueles que estão na sua casa, que usa a eletricidade, vai pedindo para limpar, esterilizar, higienizar, tirar o fluido que enterra, que segura, que quebra, tira o fluido triste, enegrecido, maldoso, tira as mentiras, tira a hipocrisia. Então você queima as mentiras. É como queimar um grande lixo. Você não precisa da maldade humana. Nós não precisamos de nada de mal. Queime você mesmo o teu nervoso. Queime o teu faniquito. Queime a sua brabeza. Queime o que você tem de ruim dentro de você. Porque você conhece você mesmo. E só você pode te curar. Então, peça corajosamente para Deus. Deus, nosso Pai, tira de mim essa irritação, toda essa irritação na minha volta, todo esse medo, Senhor, todo esse pânico, toda essa incerteza. Tire o medo, tire o pânico, tire a incerteza, Senhor. Peço que passe nos meus filhos e vai retirando dos meus filhos todo esse nervoso. Mentalize seus filhos. Tire o nervoso das crianças. Tire a irritação. Tire todo esse mal-estar que está na criança.
E peça aos espíritos, aos protetores, que retire todos os espíritos moradores da sua casa. Leve esses espíritos para as bacias, desde a calçada, desde os portões das entradas do jardim, do quarto, da sala, das cozinhas. Vai pedindo que vai retirando todos esses espíritos. Vai fazendo uma grande faxina na sua casa e tire todos esses espíritos. Vai levando as bacias para que os espíritos elementares possam ir limpando a aura espiritual de cada espírito, tirando esse peso, tirando a sujeira, tirando a dor, a angústia, a depressão, a ansiedade dos espíritos, o medo após a morte, de não saber o que fazer nem para onde ir. Vai queimando toda essa sujeira específica da mente humana. É a mente humana que cria os lugares sujos. É a mente humana que cria os lugares umbralinos. É a mente humana que cria a escuridão. Então, vai pedindo que queime essa escuridão. É como queimar o lixo. É como tirar as coisas sujas. É como faxinar, limpar, tirar tudo isso. Vai limpando a sua casa, vai limpando os seus filhos, vai limpando você. Passe na sua cama, no seu travesseiro, nas suas cobertas, nas roupas, nos sapatos. Limpe a sua casa. Tire das roupas os ácaros, todos os fluidos intoxicantes, toda alergia, todo e qualquer mal-estar que tenha dentro da sua casa. Limpe. Essa é a obrigação do médium. Isso é o dever do médium. Isso é responsabilidade do médium. Deixar a sua casa organizada, limpa espiritualmente, higienizada, refeita, da mesma forma que fazemos uma faxina material de alta limpeza na nossa casa. É a alta limpeza espiritual. Agora peça aos espíritos das águas, os elementares das águas, que venham e lave toda a tua casa. Lave desde o telhado. Mentalize como cada um deles tivesse um jato e fosse passando nas paredes, no forro, nos cantos, tirando os mofos, tirando a sujeira, tirando os ácaros. Peça aos espíritos que limpem as paredes por dentro, por fora. Os móveis, que vão lavando, que vão limpando, que vão esterilizando, que vai deixando a sua casa limpinha, arejada. Peça aos espíritos das águas que passe também pelos vivos e pelos mortos. Passe pelas suas bacias e lave também os espíritos. Lave as almas. Vai tirando toda a sujeira. Vai trazendo as águas limpas, as águas serenas, calmantes. Vai trazendo tudo uma água com ervas medicinais. Traga todo o fluido das matas, das ervas medicinais, das flores. Vai colocando esse fluido na sua casa. Vai acalmando a sua casa.
Vai deixando a sua casa espiritualmente limpa. Passe no seu jardim. Peça aos espíritos do vegetal que cuide do seu jardim, que te ajude a cuidar do jardim, da grama, das orquídeas, das trepadeiras, do pé de laranja, do pé de limão. Peça para eles. São eles que cuidam, são eles que velam, são eles que protegem a alimentação dos homens. Abençoa suas lavouras. Abençoa tudo aquilo que te pertence. Seu caminhão, seu carro. Tudo que é teu, tudo que está no teu nome, você tem obrigação de deixar limpo, arejado. Todo o fluido que te pertence. Todo o teu trabalho. Deus, nosso Pai, peço neste momento para transferir todos esses espíritos para as escolas espirituais. Evoca seus índios, seus caboclos, seus pretos velhos, Maria Santíssima, todos os seus santos. Os espíritos não se preocupam com isso. O que interessa para os espíritos é a caridade espiritual, é o socorro que lhe é dado. Essa é a caridade dos espíritas. Socorrer os mortos para as colônias, hospitais, pronto-socorros, educandários. E neste momento eu rogo a Poseidon, capitão dos 7 mares, que passe, Senhor, por todas as nossas bacias e recolha todos os espíritos que estão aptos, que estão prontos, que já estão higienizados, que compreenderam melhor o seu destino, para que sejam levados às colônias espirituais. Rogo neste momento a mãe menininha do Granduá, para que neste momento recolha todos os espíritos do candomblé que vieram até a mim. Rogo neste momento que recolha os médiuns, recolha os trabalhadores da última hora, recolha os caídos, combalidos, aflitivos, recolha todos os médiuns que sejam acordados e despertados das colônias espirituais de Mãe Menininha. Rogo neste momento a Pai João de Aruanda, para que venha com toda a sua equipe espiritual, todos os meus protetores, e leve todos os espíritos. Vai passando por cada laboratório, vai passando por cada bacia, e vai levando os espíritos para as escolas, para os parques de evangelização, para os prontos-socorros e para os educandários. Peço-te, Senhor, por todas as religiões. Peço pelos católicos, pelos crentes, pelos evangélicos, pelos místicos, pelos esotéricos, pelos budistas, enfim, por toda e qualquer religião que adentra, Senhor, a minha casa, que adentra o meu trabalho, que invade de alguma forma o meu destino. Peço às equipes espirituais religiosas que leve todos os espíritos para as colônias, para os hospitais, para os prontos-socorros e para os educandários. Rogo carinhosamente a Allan Kardec, rogo a Bezerra, Eurípides, Camille Flammarion, Santo Agostinho,
Vianney Lacordaire, Francisco de Assis, que leve, Senhor, todos os espíritos. Peço a Kardec que toque, acorde todos os espíritos, acorde os médicos, acorde os trabalhadores da última hora, acorde os vivos, acorde os mortos, desperte neste momento a luz da espiritualidade, acorde, desperte, Senhor, os espíritos, rogo ao anjo guardião, rogo aos espíritos protetores de cada médium, que venha, Senhor, ao seu redor, que tragam a luz necessária, que tragam a fé ardente, uma fé corajosa para vencer, uma fé divina, uma fé humana. Rogo aos bons espíritos protetores, rogo a toda a equipe espiritual de cada médium, para que neste momento venham aos seus protegidos e os ampare no caminhar. Ampare, Senhor, os espíritas, aos médiuns, aos dirigentes, aos trabalhadores da última hora, para que recebam, Senhor, a luz necessária. E neste momento eu peço permissão para encerrar, Senhor, o nosso trabalho. Templo onipotente, se fecha-se. Suba à estratosfera. Eleve teu pensamento neste momento ao universo. Adentre a sua alma e busque neste momento a partícula divina, o amor de Deus. O amor de Deus, a partícula sublime do Criador, para fortalecer a nossa alma. Busque essa força redentora, para que a vossa alma seja forte e grandiosa. Peça as energias solares para recompor de todo o trabalho gasto, toda a prece, toda e qualquer atividade espiritual, mental. Nós desgastamos o ectoplasma, a energia vital, os fluidos cósmicos. Então, peça para te recompor. Traga energia solar. As forças eletromagnéticas de atração e repulsão para acionar todo o nosso perispírito, todo o corpo físico, para que nós pedimos que a força de atração possa atrair tudo de bom. Usando a força de atração, nós puxamos a paz, nós puxamos a alegria, a felicidade, a esperança, a paz, a beleza, a mansuetude. Traga todas as virtudes. Puxe as virtudes. Puxe os 10 mandamentos para dentro da sua casa.
puxe o amor do Cristo, para que sejamos verdadeiros cristãos, trabalhadores da última hora. Peça agora à sua equipe de trabalho que faça uma tela protetora e proteja a sua casa. Proteja o seu lar para toda e qualquer invasão da maldade. E peça a paz, a luminosidade. Peça ao teu anjo guardião que te proteja de dia e de noite. Peça aos guardiões que protejam os seus portões, sua casa, seus filhos, seus entes queridos. Deus, nosso Pai, soberanamente bom e justo, nós vos agradecemos por mais essa hora, por mais este momento, o nosso profundo agradecimento por aqui estar, por podermos orar e vos agradecer-te a vida e tudo que nos deste até este momento. Muito obrigado, Senhor. E assim, nós encerramos essa primeira fase deste ano. E que Jesus esteja conosco. E que eu continue forte, saudável e feliz, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja.